São Miguel Paulista, pacientes que chegam ao hospital TID Setúbal em estado grave e cerca de 90% dos que vão para a UTI morrem. A reportagem de Patrícia Campos Melo e Eduardo Anizelli, Folha de São Paulo. Enquanto a vida começa a voltar ao normal nos bairros centrais de São Paulo, a pandemia do novo coronavírus deixa marcas profundas na periferia da cidade. No Hospital Municipal TID Setúbal, em São Miguel Paulista, zona leste da capital, a mortalidade na UTI destinada a pacientes da Covid-19 chega a 90%, seguindo o cálculo da Agência Nacional de Saúde, que leva em conta números de óbitos dividido pelo número de mortes, altas e transferências somado. De acordo com dados epidemiológicos do hospital, desde 16 de março houve 237 mortes nas UTIs reservadas para infectados com a Covid-19 e apenas 23 altas. Quando se contabilizam somente os casos confirmados, com o exame PCR, usado para detectar se o paciente está com doença, houve 166 mortes nas UTIs e 9 altas. Como comparação, no Hospital Emílio Ribas, que também é público, mas conta com mais recursos e fica em uma área rica da cidade, a taxa de mortalidade é de 27,4% em seus leitos de UTI reservados para a Covid-19. Segundo o levantamento realizado por Carlos de Carvalho, professor titular de pneumologia da Faculdade de Medicina da USP, o índice de mortalidade médio por Covid-19 nas UTIs de 16 hospitais estaduais em São Paulo é de 46%. Em nota, o diretor do TID Setúbal em São Miguel Paulista, Carlos Alberto Velucchi, afirmou que de 16 de março a 31 de julho, 1.036 pacientes ficaram internados no hospital, tanto em leitos de enfermaria quanto de UTI, sendo que 613 testaram positivo para a Covid-19. Segundo ele, o hospital registrou neste período 361 óbitos, sendo 246 de pacientes com Covid-19. Ao todo, afirma Velucchi, foram registrados 619 altas. A direção da unidade afirma que a taxa de mortalidade total, não apenas da UTI, está em torno de 63%. Aí, de acordo com Velucchi, a alta mortalidade se deve em parte ao fato de os pacientes chegarem em estágio muito avançado da doença nos hospitais da periferia. Segundo ele, o hospital atua de portas abertas durante 24 horas e recebe, em sua maioria, pacientes em estado avançado da doença, inclusive de outros municípios, diz a nota. Velucchi relata que os pacientes passam por postos de saúde, unidades de pronto atendimento e até outros hospitais antes de chegar ao TID Setúbal. Há ainda pacientes graves que relutaram em procurar atendimento. Foi o caso de Caio Vinícius de Abreu Luciano, de 25 anos, morador de Vila Curuçá. Durante a pandemia, ele voltou a trabalhar com seu irmão vendedor de roupas no Brás e começou a ter febre, calafrios, tosse e dor do corpo. Estava tomando tudo quanto é remédio, tentando não ir para o hospital. Conta Caio, que está internado na UTI do TID Setúbal. Aí deu ruim, segundo ele, tentava puxar o ar e não vinha. Ele passou primeiro em uma unidade de pronto atendimento, onde receitaram um antibiótico paracetamol e o mandaram para casa. Não adiantou, foi ao Hospital Municipal Valdomiro de Paula, mas não havia vaga na UTI. Só depois é que chegou ao TID Setúbal. Diz lá para ele que amo meu gordinho, tá? Pediu a mãe de Caio, Cristiana Aparecida de Abreu, servente em uma AMA, assistência médica ambulatorial. Ela e o pai do paciente, o pintor Ivan de Araújo, Luciano Oliveira, estavam no hospital para obter informações sobre o filho. Também internado, Otávio Souza, de 59 anos, passou 11 dias com sintomas antes de chegar à UTI do TID Setúbal em São Miguel Paulista. Detesto o médico, nem me lembro da última vez que fui a um, diz o técnico de máquinas de costura industriais que mora no Jardim Robru. Com dor de garganta, muita falta de ar, ele procurou uma farmácia onde tomou anti-inflamatório e uma injeção de Bezentacil. Depois meu pai foi ao pronto-socorro municipal Júlio Tupi. Acharam que era crise de ansiedade
e deram um calmante para ele. Não fizeram raio-x, tomografia, só perguntaram se ele fumava, conta sua filha Bárbara, de 25 anos de idade. Otávio ainda relutou alguns dias em ir ao hospital, dizer que precisava esperar o remédio funcionar. Chegou ao TID Setúbal com um pulmão bastante comprometido, mas está respondendo bem e não teve que ser entubado. O quadro já grave dos pacientes internados não é o único motivo para a taxa de mortalidade tão alta. O Hospital Municipal TID Setúbal em São Miguel Paulista, assim batizado em homenagem à filantropa Matilde de Azevedo Setúbal, casada com o ex-prefeito Olavo Setúbal, a primeira-dama da capital nos anos 70, tem menos recursos que outros hospitais da capital paulista. No início da pandemia, contava com apenas 8 leitos de UTI. Com a explosão da pandemia, o hospital passou a improvisar salas de UTIs em todo o prédio. E agora há 64 leitos, incluídos alguns intermediários e 6 infantis, dispostos no que eram salas de observação, na sala de clínica ortopédica, em consultórios, todos enfileirados, sem divisórias, em espaços exíguos. Quando alguém morre, enfermeiros montam na hora um biombo para dar privacidade ao paciente e aos outros doentes. Apenas uma porta de contenção de borracha separa as UTIs com pacientes com Covid-19 e os corredores do hospital, por onde circulam familiares, médicos e funcionários. Já no Emílio Ribas, especializado em doenças infecciosas, há quartos individuais de UTI com um leito em cada um. O TID Setúbal não tinha nenhum infectologista antes da pandemia. Agora conta com um especialista do hospital e um da Organização Médicos Sem Fronteiras, que ofereceu uma equipe para ajudar no atendimento à Covid-19. 35 profissionais da ONG estão trabalhando em uma das UTIs do TID Setúbal desde o início de julho e gerindo aí 8 leitos. O hospital tem 800 funcionários, mais 600 da OS, Organização Social de Saúde. Desde o início da pandemia, 70 funcionários do TID Setúbal se infectaram, sendo que 3 médicos do hospital, 2 enfermeiras e um fisioterapeuta morreram, segundo o Velucci. O TID Setúbal é o principal hospital público em São Miguel Paulista, distrito que tem 450 mil habitantes, que é dividido em 2 regiões, Vila Jacuí, que contabiliza 179 mortes por Covid, e São Miguel Paulista, que teve 152 óbitos. A última apresentação do inquérito sorológico do município, de 28 de julho, mostra que a região sul da cidade tem a maior prevalência da doença, com 16,1% da população infectada, seguida pela Zona Leste, com 13,3%. Estamos vendo queda de casos na Zona Oeste e Central, onde trabalhamos em abrigos e com população de rua, e aumento na periferia. A situação é muito preocupante nas zonas mais periféricas, onde as pessoas precisam sair de casa para trabalhar, usam transporte público, voltam e contaminam seus parentes. Além disso, eles têm menos acesso a serviços de saúde, diz Ana Letícia Neri, coordenadora do Médicos Sem Fronteiras em São Paulo. Segundo o diretor do hospital, grande parte dos pacientes é formada por jovens. 50% dos internados têm entre 18 e 49 anos, mas 60% dos óbitos foram registrados entre pacientes acima de 60 anos. Muitos desenvolvem as sequelas da doença. 12% dos pacientes que tiveram alta tornaram-se doentes renais crônicos, que muitas vezes dependem de hemodiálise, e muitos desenvolvem doença obstrutiva pulmonar crônica ou problemas cardíacos. Já atendi 3 pacientes aqui que nunca tinham ido a um médico. Outros tinham diabetes, problemas cardíacos, mas não faziam acompanhamento, diz Daiana Letícia dos Santos, 35 anos, supervisora da UTI, gerida pelo Médicos Sem Fronteiras. A taxa de ocupação da UTI no TID Setúbal está em 63%, mas chegou a 98% em alguns períodos, segundo o diretor Velucci. O diretor tem sido bastante ativo na captação de doações para o hospital, e o TID Setúbal recebeu colaborações da China, da Turquia e de empresas como o Banco Itaú e Votorantim.
Os Médicos Sem Fronteiras nos oferecem troca de informações, protocolos e toda a experiência mundial deles em pandemias. São muito bem-vindos com essa experiência. Quem dera todos os hospitais tivessem essa cooperação, finaliza o diretor Carlos Velucci. Carlos Carvalho, diretor de pneumologia do INCOR e professor de pneumologia na Faculdade de Medicina da USP, diz acreditar que haja outros motivos que colaboram para a alta mortalidade. Trata-se de uma doença nova, há muito desconhecimento e o tipo de tratamento às vezes não é o melhor possível. Além disso, há muito estresse e impacto emocional sobre os profissionais médicos, gente se contaminando, segundo ele. Uma das comunidades que depende do TID Setúbal é o Jardim La Pena, que tem 14 mil habitantes, com renda média de R$ 385. Enchentes fazem parte do cotidiano dos moradores do local, parte dos quais vivem em palafitas. Na última enchente fiquei com a água até o umbigo. Consegui salvar a geladeira, mas perdi as prateleiras e os mantimentos, diz Camila Cristina Colodiano, 32 anos, grávida de 9 meses. Camila e o marido, que é pedreiro, acabaram de construir uma sala de culto e de elevar o piso da casa com o dinheiro do auxílio emergencial. Na casa onde mora com ele e os 2 filhos, de 3 e 12 anos, o fornecimento de água é gato e o esgoto vai direto para o córrego. Manter a higiene e lavar as mãos é um desafio. Camila, como a maioria dos moradores do Jardim La Pena, está sem máscara. Segundo o último levantamento da Fundação TID Setúbal, há cerca de 200 casos de Covid-19 confirmados no Jardim La Pena, São Miguel Paulista. Os Médicos Sem Fronteiras estão distribuindo kits de higiene e instalando pontos para lavagem das mãos na comunidade. O maior desafio é fazer chegar a informação correta, na linguagem correta. As pessoas aqui na comunidade assistem ao jornal na TV e ouvem falar em índice, curva, achatamento, contingência. Isso não diz nada para elas. Conta Vânia Silva, assistente de programas da Fundação TID Setúbal. Participe com sugestões através do e-mail edsonxavier.imprensa@gmail.com e o WhatsApp 11 976253637.